Bom dia, paz seja convosco. Eu louvo a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor Deus tem nos concedido de estarmos aqui para aprender mais e mais da palavra de Deus. Louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos, louvo a Deus por todas as pessoas que estão nos acompanhando em seus lares, participando online, que nós vamos aprendermos juntos com a palavra de Deus. Nessa manhã eu quero primeiramente fazer uma oração para dar início. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos, te bendizemos pela tua bondade, pelo teu imenso amor, pela tua misericórdia, por o Senhor dar-nos mais um dia de vida, mais uma oportunidade de estarmos na tua presença, para aprendermos qual seja a boa, perfeita vontade de Deus. Nos abençoe, abre a nossa mente, o nosso entendimento, Senhor, para que a gente possa compreender a sua vontade. Eu te peço em nome de Jesus, amém. Irmãos, né? Nós vamos aprender hoje sobre mordomia, conceito de mordomia. Antes, eu quero lembrar aqui a todos que o nosso pastor João Roberto, ele fazia parte da escola bíblica. O lugarzinho dele ali, ele dava aula para os novos convertidos, para o discipulado, e nós vamos sentir muita falta, muita saudade dele, porque ele deixava a Bíblia aqui, no grupo de mulheres, e depois provocava a gente, dizendo que o grupo de homens ia ganhar naquele dia. Isso vai fazer a gente sentir uma saudade muito grande, mas nós sabemos que o pastor João é um homem de Deus, e que a vontade de Deus é soberana, como o nosso pastor acabou de pregar, e que ele está com o Senhor. Mas nós vamos continuar orando pela pastora Rose, que também está junto conosco na escola bíblica, além de ser presidente do grupo de mulheres. Queremos orar também pela Paula, pelo pastor Ricardo, pelos filhinhos dele, o Vitor e o Gustavo. Também nós vamos orar pela Juliana, né, que tem o Robson, que é o esposo, e o Arthur, que é o filhinho. E também tem o Fabinho e a Rebeca, irmãos, que está tão longe, lá num outro país, tão longe, tão distante. Mas nós sabemos que a oração, ela transporta fronteiras. E nós vamos orar aqui e Deus vai confortar o coração deles, né? O pastor João vai estar sempre presente em nossas vidas. Nós vamos lembrar dele com saudade das brincadeiras que ele dizia. Eu lembro dele perfeitamente quando subia no púlpito e falar: para mim essas palmas tão boas, mas Jesus merece mais. Eu sempre lembro disso, né? Então nós vamos lembrar dessa família e vamos continuar orando, porque eles são uma bênção para Deus e para nós. Que Deus os abençoe. Nessa manhã nós vamos aprender sobre mordomia, o conceito de mordomia. Aqui eu estou na revista Amarela, Estação Amarela. Acho que os irmãos não têm, mas eu vou lendo aqui e a gente vai fazendo uma aula dinâmica. Eu falo aqui, os irmãos falam aí, e a gente vai aprendendo uns com os outros. Porque aqui não tem nenhum professor. Se nós fôssemos chamar para dar aula, nós íamos chamar a irmã Edna, que sabe muito. Que os homens nos considerem como ministro de Cristo, dispenseiro do ministério de Deus. O que se requer nos dispenseiros e que cada um nos ache fiel. Cada um administre aos outros o dom que recebeu, como bons dispenseiros de multiforme graça de Deus, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus, a quem pertence a glória, o poder para todo sempre. Irmãos, falar de mordomia, mordomo. Aí a gente aprende muitas coisas. A palavra de Deus diz que quando Deus criou Adão e Eva, colocou eles no jardim do Éden, para cuidar da terra, cultivar e viver. Colocou a gente como mordomo. Deus nos fez como mordomo. Deus não entregou nenhuma escritura para nós. Nós não somos donos de nada. Tudo é do Senhor. Nós somos apenas os mordomos que cuidam de tudo. Eu quero citar alguns exemplos da palavra de Deus como mordomos. Eu quero falar de Eliezer. Os irmãos se lembram de Eliezer? Era o servo de Abraão, aquele servo bem antigo que cuidava das coisas de Abraão. Essa passagem está registrada em Gênesis 24. Aí nós vamos ler o 2 e depois nós vamos ler o 12 e o 14. Gênesis 24, 2. E disse ele ao seu servo mais velho da casa, que era responsável por tudo quanto tinha,
Eliezer era o servo mais velho da casa. Era o mordomo, era aquele que cuidava de tudo, das ovelhas, dos camelos, dos bens e da família. E olha a confiança que Abraão tinha nele. E aí Abraão pediu para ele, lembra daquela passagem que pediu para ele arrumar uma esposa, né? Para Isaac. Eu vou ler o 11. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumavam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto do poço que ficava fora da cidade. Então orou ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me nesse dia bom êxito e seja bondoso para com o meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado dessa fonte e as jovens do povo dessa cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê de beber, e ela responder, bebe. Também darei água aos camelos, seja essa a que escolhesse para o teu servo Isaque. Saberei assim que fosse bondoso com meu servo, o Senhor. Irmãos, olha que palavra maravilhosa. Eliezer, ele era o servo de confiança de Abraão. Ele já estava há muito tempo com Abraão. Então, olha a incumbência que Abraão deu. Abraão não queria que Isaac casasse com as mulheres hititas. Então, queria que ele fosse até a terra e trouxesse de lá uma esposa da família deles, da família de Rebeca. Olha a responsabilidade. Só que ele não confiava nele. Aqui mostra claramente que ele orou ao Senhor para que Deus desse o entendimento para que ele escolhesse alguém segundo o coração de Deus. Que ele não queria fazer as coisas por ele mesmo. E aí ele orou, e todos nós sabemos que está passando em Gênesis, né? Aquela parte que aparece Rebeca. Então, muitas vezes nós somos as pessoas que Deus nos fez mordomos. Na verdade, às vezes a gente pensa assim, como mordomo? Mordomo é aquela pessoa que cuida de tudo, administra, mas não é o dono. Como assim, Leninha? Meu Deus. Irmãos, imagine eu. Eu tenho a minha casa, tenho meu esposo, tenho meus 2 filhos. O que a Bíblia diz? Que os filhos é a herança do Senhor. Então, o João Lucas e a Milena são meus, eu tenho que cuidar deles, mas eles são herança do Senhor. Eu tenho que saber disso. Entendeu? Então, ser mordomo é estar cuidando de tudo que o Senhor colocou nas nossas mãos, lembrando que nós não podemos ser aqueles servos infiéis que gasta tudo, bebe, judia dos funcionários, dos empregados. Nós temos que ter sabedoria para ser mordomos. Mordomo é aquele que é incumbido da direção da casa do administrador. Ele não é dono da casa, mas o dono lhe confia tudo: dinheiro, joias, a alimentação da família, a administração. E Eliezer era esse servo. Ele dependia de Deus para obedecer o pedido do seu senhor Abraão. Outra pessoa também que foi servo, que era um servo fiel, era José. Eu quero citar os exemplos das pessoas, para que a gente compreenda. José está registrado em Gênesis 39, aqui mesmo, Gênesis 39. Vamos ler só o 4 e o 5. O 4 até o 6, que vai contar a história de José. Gênesis 39. José havia sido levado... Não, vou ler o 4. Agradou-se de José e o tornou administrador de seus bens. Potifar deixou a seus cuidados a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre ele e tudo que José fazia prosperava. Assim deixou aos cuidados de José tudo e não se preocupava com coisa alguma, exceto sua própria comida. Ele entregou tudo na mão de José.
José cuidava de tudo e Deus abençoava e prosperava José. Só que José, ele tinha consciência que ele não era o dono de nada, ele era o mordomo e que ele tinha um senhor que ele tinha que prestar conta. Tanto é que quando a esposa veio para o lado dele, ele fugiu dela, porque ele sabia que ele não poderia fazer nada, porque ele não poderia estar desrespeitando a casa do seu senhor. Então, nós somos assim, nós temos que cuidar do reino de Deus, das coisas de Deus, lembrando que Deus não nos deu a escritura. Nós somos apenas mordomos. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Está dando para compreender? E se tiver alguma pergunta, os irmãos podem perguntar, que aqui a gente tem a missionária Silmária para responder, a irmã Édia, nós temos que participar. Aqui é o melhor lugar para a gente aprender. As dúvidas que nós temos que tirar aqui essas dúvidas. Vamos continuar. Aqui também fala sobre Paulo. Quando Paulo compreendeu que sua vida tinha um propósito, ele alertou para o fato de que devemos manter viva a verdade de que somos mordomo nos ministérios de Deus. Irmãos, na igreja também nós somos mordomos, nós fomos chamados todo o tempo para servir. Nós somos servos e somos chamados para servir. Servir uns aos outros, servir em amor, servir com alegria. Por exemplo, quando um dos nossos irmãos passa por alguma dificuldade financeira, não tem nada a ver com os dízimos, com as ofertas. Dízimos e as ofertas é uma outra coisa, mas nós temos que ser bons dispenseiros e abençoar a vida dos outros. Então, isso é ser mordomo. É cuidar de tudo que o Senhor me deu. O Senhor me deu uma casa, o Senhor me deu uma família, o Senhor me deu uma empresa, o Senhor me deu bem. Às vezes, a gente fica com um cadeado no bolso. Pede uma oferta, a gente tranca o cadeado aqui e a gente acha que o dinheiro é nosso. Eu vou fazer um favor para Deus, vou ajudar Deus. Irmãos, tudo é do Senhor. Quando a gente reconhece isso e sabe que tudo é do Senhor, fica mais fácil. O cadeado fica aberto e a gente abençoa a vida do outro. Lembrando que nós só somos os mordomos, que nós não temos nada. Tudo é dele. A Bíblia diz, para ele, por ele, são todas as coisas, né? E aí a gente vai aprendendo. Também nós temos um exemplo maravilhoso, que é o exemplo do nosso Senhor Jesus. Porque, na verdade, ele cumpriu a agenda de Deus. O propósito que Deus tinha na vida dele morrer, ele morreu. Ele aceitou mesmo sabendo que ele iria sofrer, claro. Mas ele cumpriu à risca tudo que Deus propôs para ele morrer em nosso lugar. Então, Jesus é um exemplo de mordomo fiel. Jesus veio ao mundo para cumprir o propósito do Pai. Tudo que ele confiou, ele executou fielmente. A vontade do Pai era a vontade dele. Então, ele fez de livre e espontânea vontade de morrer na cruz do Calvário. Então, ele se entregou por nós. Isso daí é uma espécie que a gente precisa aprender, que nós vamos passar por essa terra, vamos ter adversidade, vamos passar por luta. A Bíblia, a palavra de Deus diz que o sol é para todos, a chuva é para todos. Eu achei bem interessante o pastor falando, parecia até que eu ouvi a pregação dele. Quanto mais a gente anda com Deus, quanto mais a gente se aproxima de Deus, a gente vai ficando mais próximo de Deus. Isso é uma coisa maravilhosa. Eu já ouvi uma historinha de um moço que o sonho dele era conhecer a praia. Ele tinha um sonho de conhecer a praia, conhecer o mar, e ele pegou e foi. Quando chegou lá na praia, na beira do mar, ele cruzou os braços assim e ficou olhando o mar e falou, eu conheço o mar. Aí chegou um marujo desses que a pessoa que nasceu no mar, que as pessoas falam caiçara, que todo bronzeado assim, cruzou os braços perto dele e falou, eu também conheço o mar. Mas aí a gente percebe, aquele moço conhecia o mar só de ver, mas o outro tinha experiência de nadar, de estar, de atravessar. Então, como é que é o nosso conhecimento? A gente fala, eu conheço Deus, mas conhece Deus só de ver ou conhece Deus de estar com Ele todos os momentos, de andar com Ele, né? Porque conhecer, a gente conhece. Às vezes a gente fala para uma pessoa, a pessoa fala, não, eu conheço. Conhece, mas convive, conhece, mas anda, conhece, mas compartilha tudo com o Senhor, que é dessa maneira que nós temos que conhecer. Mesmo sofrendo,
por fidelidade ao próprio Pai, porém firme, deixando para nós o exemplo. Isso nós estamos falando de Jesus, né? Deus, Ele é o dono de tudo. Ele é o sustentador. E Ele nos delegou essa função. A função do homem é ser mordomo. O mordomo não é proprietário de nada, mas ele cuida dos bens do seu Senhor. Deus é o dono de tudo e não nos passou a escritura do que lhe pertence. Eu quero ler alguns capítulos. Eu quero que a Silmara abra para mim em 1 Crônicas 29, 13, que nós vamos ler o 16. Eu quero também que a Milena abra para mim Ageu, que nós vamos ler Ageu 2. E quero também que o Wellington abra para mim Levítico, nós vamos ler o 23, para que a gente possa compreender melhor essa questão de mordomo. Pode ler, Silmara. Continua. Glória a Deus. Irmãos, observa que nós não temos nada. Olha o que diz a palavra de Deus. Em 1 Crônicas, diz que nós simplesmente estamos devolvendo, que nós não damos nada, que tudo é dele. Então, nós somos só os mordomos, estamos aqui cuidando dos bens do Senhor, mas não temos nada. Isso é tão real que quando a gente morre, a gente não leva nada. Tanto é que você pode ver, a pessoa pode ser rica, milionária, do jeito que for, mas não leva nada. Então, tudo é do Senhor e tudo vai ficar aqui. Então, agora nós vamos ler Ageu 2:8. Irmãos, o que é do Senhor? É tudo, a terra, a plenitude, a prata e o ouro, tudo. Então, não tem como que a gente devolver alguma coisa para Deus, porque, na verdade, já é do Senhor. Então, a gente não dá nada, a gente simplesmente devolve. Pode ler Levítico 25, pode ler o 23. E tem mais alguém? O Marcelo pode ler Salmo 24:1, Marcelo? Pode ler. Nós somos estrangeiro. Lê mais alto, Wellington. Everton. Nós somos estrangeiros, peregrinos nessa terra. Observa que, às vezes, a gente fica correndo atrás de coisas, e a Bíblia nos ensina a guardar um tesouro no céu, que a traça não corrói, os ladrões não roubam. Então, a gente tem que pensar bem o que a gente está aprendendo no nosso coração. Porque, muitas vezes, a vida é tão rápida, a vida é como um vapor. Pode ler, Marcelo. Salmo 24:1. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, e aqueles que nela habitam. Quer dizer que, então, tudo é do Senhor. Então, nós não temos que ficar preocupado em angariar coisas, bens, porque às vezes a gente faz as coisas, está tão ocupado com as coisas de Deus, com a obra de Deus, preocupado em ficar angariando bens, coisas. E, na verdade, nada disso é necessário, porque a própria palavra diz para Deus que aquele homem que juntou tudo no seu celeiro, falou, ai, minha alma, agora vai, curte, goza, se diverte, porque você tem... E o Senhor falou, tolo,
se eu pedir a sua alma, o que tens preparado para mim? Então, nós temos que estar atentos a essas coisas. Por isso, precisamos estar na escola bíblica, para que a gente possa aprender a palavra de Deus. Porque aqui é a oportunidade que nós temos de perguntar e aprender um com os outros. Conclusão. Nem nós mesmos não nos pertencemos, somos do Senhor. Quando temos essa compreensão, passamos a ter senso de responsabilidade. Eu quero que alguém possa ler, que eu não citei, pode ser a Lelê lá, Lucas, sobre a parábola do administrador. Lucas 16, nós vamos ler o 1. O que diz? O que ele tinha? Ele tinha um mordomo, e o mordomo nós, somos as pessoas que cuidam de tudo, e ele foi acusado de dissipar, gastar em vão, não cuidar, porque na verdade, nós como os mordomos, temos que saber administrar tudo que Deus coloca nas nossas mãos. Tem gente, uma oportunidade, uma pessoa disse para mim, Leninha, eu não consigo dar o dízimo, porque eu ganho bem pouquinho, e eu também não vou dar o dízimo de R$10, eu não vou, é muito pouco. Uma outra disse, eu ganho R$1.000, mas eu vou dar o dízimo de R$100, muito pouco. Mas, na verdade, o que Deus quer não é o nosso dinheiro. A palavra de Deus diz da viúva que deu 2 moedinhas e ela foi que deu a oferta maior. O que Deus quer ver é o que passa no nosso coração. Se a gente ganhar 1.000 e tiver que dar 100, será que a gente tem coragem de dar 100? Não, eu não dou 100, que é muito pouco, eu não consigo dar. Então, e se Deus der um salário para a gente de 5.000? Será que nós vamos dar 500? E se Deus der um salário de R$10.000? Será que nós vamos dar R$1.000? Será que... Então, na verdade, o que Deus quer é ver se a gente é fiel. Porque se nós formos fiel e tirar o cadeado do bolso, com certeza Deus vai nos abençoar. Porque... quando a gente tem essa compreensão que tudo é do Senhor, nós vamos compreender que, na verdade, o dízimo que a gente devolve é do Senhor já. Nós só estamos devolvendo tanta coisa boa que Ele tem nos dado. Que Ele tem nos dado saúde, que Ele tem nos dado vida, para que a gente possa trabalhar, o ar que respira, tem nos dado família, tem nos dado casa. E nós só estamos... Entendeu? E aí a gente vai ter uma compreensão maior sobre o dízimo. Eu me lembro de uma pessoa que uma vez a gente foi num congresso e o pastor pregou sobre dízimos e oferta, e o pastor falou que tinha muitas quadrilhas. E ela riu e falou para mim, Leninha, lá na minha casa é uma quadrilha. Ninguém dá o dízimo, todo mundo rouba o Senhor. Até parece assim, brincadeira, mas é sério, porque disso daí depende a nossa bênção. Porque, na verdade, Deus tem prazer em nos abençoar, mas Ele quer saber como que nós vamos administrar o que Ele coloca nas nossas mãos. Será que nós vamos ser gananciosos? Ou será que nós vamos estender a mão quando uma pessoa precisar? É isso que Deus quer ver. Ele quer ver se a gente consegue dar pouquinho, porque Ele tem prazer em nos abençoar para a gente dar uma quantidade maior. Mas será que nós vamos dar? Se Ele nos abençoar muito, grandemente, será que então nós vamos abrir a nossa mão e vamos ter coragem de ajudar o próximo? Porque é para isso que nós viemos. Nós somos mordomo e temos que administrar tudo que Deus colocou na nossa mão, lembrando que nada é nosso, que nós estamos só cuidando e o dono é Ele, que Ele não passou a escritura para nós. Alguém quer fazer alguma pergunta? Então vamos continuar aqui. Quero ler também 2 Timóteo, o 2, o 21. Quem pode ler para mim, por favor? Pode. Então, nenhum mordomo
poderá desempenhar o seu papel sem total dependência de Deus. Então, nós dependemos de Deus para tudo. E dependemos do Espírito Santo para que o Espírito Santo nos oriente. Então, para a gente ser bom mordomo, nós temos que ter uma comunhão com Deus, uma comunhão com Jesus, com o Espírito Santo, para que Ele vai nos ensinando como sermos pessoas melhores, como sermos mordomos fiéis, né? Aqui na revistinha, diz que mordomia é o manejo responsável do recurso do reino de Deus que for confiado a uma pessoa ou um grupo. Quer dizer que é a renda, né? É o dinheiro, mas aí a gente pode pensar também que a gente pode ter, assim, por exemplo, quando a gente ora, quando a gente lê a palavra, tudo isso a gente está dedicando a nossa vida na obra de Deus. Porque também tem pessoas que falam, eu não tenho salário, mas a pessoa vem, limpa a igreja. Tudo isso é a pessoa participando, dando uma parte dela, o melhor dela para o reino de Deus. Tudo isso é válido para o Senhor. O mordomo é a pessoa encarregada da administração de uma casa, é o administrador. E tem também o dispenseiro. O dispenseiro é aquela pessoa que é encarregada da dispensa. Os irmãos sabem o que é dispensa? Eu, quando era criança, eu sou mineira e nós morávamos no interior e tem um quartinho onde fica todo o mantimento da casa. Então, o dispenseiro fica com cuidado daquela dispensa para saber como que vai distribuir os bens. Então, além de mordomos, nós também somos dispenseiros. Nós temos que abençoar a vida de um e de outro. O administrador dos bens de uma casa ou é estabelecido a lei. A Bíblia, tanto o Antigo como o Novo Testamento, lança farta temas sobre a luz, tornando um conceito amplo e dinâmico. De uma forma mais simples, a palavra que tanto utilizamos, mordomia, é uma palavra de origem latina que significa administrar a casa que não é sua. E deriva da palavra mordomo, que no dicionário é ouais, vem do latim medieval, que é maior, que significa administrador ou governante da casa. Desde o princípio da criação, o Senhor já traz a ideia da mordomia. Ali vemos na origem, né, tudo das mãos do Criador, que tudo vem das mãos do Criador. Por isso Paulo disse, pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre para si. Se vivermos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Veja que tudo é por Ele, para Ele são todas as coisas. Quando a gente vai crescendo espiritualmente, assim, deixando de ser bebezinho na fé, a gente vai tendo uma compreensão maior dessas coisas. E aí a gente vai ficando menos, assim, vai tendo uma compreensão e vai tendo... Por quê? Claro, né, no começo da conversão, a gente tem dificuldade de dar o dízimo. Parece que quando fala do dízimo e da oferta, a gente não tem essa compreensão. Mas quando a gente descobre que isso é um mandamento, e atrás desse mandamento há uma promessa, que Deus vai abrir os celeiros do céu, derramar uma bênção tal, de que dela advém a maior abastança, aí a gente vai tendo uma compreensão maior. Que nós que vamos ser abençoados quando a gente dizima, quando a gente oferta, quando a gente dá uma oferta alçada. Paulo sempre fazia essas arrecadações. Por exemplo, quando a Bíblia diz daquelas fomes, ele sempre fazia campanha para arrecadar. Não é o dízimo e a oferta. O dízimo e a oferta é uma outra coisa. Ele fazia umas campanhas de arrecadação de alimentos. Igual é feito aqui na igreja quando pede a cesta básica. É tão maravilhoso, é tão gratificante quando a gente pode doar alguma coisa, porque quando a gente dá, parece que a gente se sente mais feliz dando do que recebendo. Por isso que a palavra diz que é melhor dar do que receber, porque isso traz uma gratificação, uma alegria. Por isso que nós temos que cooperar. Nós somos mordomos. Os mordomos são administradores de algo que não são deles, que é do Senhor. E nós temos um Senhor e nós vamos prestar conta. A Bíblia diz que chegará um dia, claro que ninguém quer ir, né? A gente fala assim, não, mas não tem como passar a senha.
nós estamos numa fila e não sabemos a ordem que estamos. Então, quando chegar aquele dia, aquele momento, se Jesus não arrebatar a igreja e nos levar, por exemplo, nós estamos na fila e aí chegará a nossa vez, não tem como eu falar, irmã, você não pode ir no meu lugar? Eu estou ocupada hoje eu tinha umas coisas para fazer. Não, irmãos, tem que ir, não tem como, não passa a vez. Nós estamos numa fila e sabemos que nós vamos estar com Deus, prestarmos conta, e que nós queremos ser servos fiéis, igual o pastor João, que combateu com bom combate, acabou a carreira na obra, fazendo a obra de Deus e guardando a nossa fé. É assim que nós devemos ser mordomos, fiéis, estar constante, firmes na presença do Senhor. Quer fazer alguma pergunta? Todos estão entendendo? Se eu perguntar para os irmãos o que é mordomia, os irmãos sabem me explicar? Então vamos continuar aqui, irmãos. Eu quero que a Silmara lê para mim 1 Timóteo 6, 7, pode ler do 7 ao 18. A missionária, que daqui a pouco é pastora. 7 ao 18, pode ler até o 18. Pode. Lê alto. Amém? Olha, não é que olharia mais o dinheiro uma maldição, não. O amor ao dinheiro, o apego. Você tem que administrar o dinheiro, não deixar o dinheiro administrar a sua vida. Você tem que ter domínio. O dinheiro é uma coisa maravilhosa, nos proporciona uma viagem, proporciona os nossos filhos estudar no colégio particular, proporciona a gente comprar uma casa bonita. É uma bênção, mas nós temos que saber administrar, porque se a gente colocar o nosso coração, Paulo está falando aí que se a gente tiver com o que sobreviver, viver uma vida de paz, é muito melhor, porque o problema não é o dinheiro, é a ganância. Tem pessoas, elas já têm tanto dinheiro, e ainda elas querem mais, elas não se contentam. Quanto mais elas têm, mais elas querem. E isso que é sobre isso que ele está falando. Não é que é uma coisa ruim. Ele diz que nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que se vestir, estejamos com isso satisfeitos. O que querem ficar rico cai em tentação, armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam o homem a mergulhar na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviar-se-ão da fé e se atormentarão com muito sofrimento. Irmãos, o dinheiro, porque eu já conheci pessoas que falavam: ai, Senhor, me dá um carrinho para mim na igreja. Ai, Senhor, preciso de um carro para ir na igreja. Não há nenhum pecado nisso, irmãos, pedir coisas para o Senhor. A Bíblia diz que pedir e dar-se-vos-á. Buscar e acharei, bater e a porta abrir-se-vos-á. Não há nenhum pecado você pedir. Mas nós temos que pedir coisas que venham a engrandecer o nome do Senhor, para o nome do Senhor ser louvado, glorificado. Não depois para a gente ficar tão ocupado com as outras coisas que a gente não consegue vir na casa do Senhor. Estamos tão ocupados com o carro novo que só queremos ir no shopping, na praia. Ai, Leninha, tem pecado? Não,
não há pecado nenhum ir no shopping, não existe nenhum pecado você ir no cineminha, não há nenhum pecado você ir na praia. Mas nós temos que ter o compromisso de estarmos na casa do Senhor, meditando na palavra dEle, buscando Ele de todo o coração, para que a gente não se perca, para que a gente não vai se... Porque é a Bíblia que nos ensina que nada trouxemos a este mundo. Então, por que a gente fica tão preocupado em angariar coisas, juntar coisas? Ah, Leninha, fala Deus, que está falando comigo também, irmãos. Porque nós somos assim. Nós temos esse hábito de ficar juntando para quê? Se nada vamos levar. Né? Que Deus nos dê sabedoria nessa manhã, que Deus abra o nosso entendimento, nos capacite para que a gente venha a aprender que não vamos levar nada e que a gente tem que usar tudo para fazer a obra de Deus, ser uma bênção na vida dos irmãos. O dinheiro é a contenda e a raiz de todo o mal. O problema não é possuir o dinheiro, é deixar ser possuído por ele. O problema é a ganância. Eu quero ler uma passagem que está registrada em Mateus, os irmãos me acompanhem. Vou olhar aqui a hora. Mateus 13. Já estamos concluindo. A nossa diretora de missões da Escola Bíblica já está ali, mas daqui a pouco nós vamos concluir. Mateus 13. Nós vamos ler só o 45 e o 46. O reino dos céus é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Olha como que Jesus apresenta o reino de Deus. O reino dos céus é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo que tinha e a comprou. Durante muito tempo, quando eu era nova convertida, eu ouvi uma pessoa pregando que Jesus era o comerciante. Com o tempo, e aprendendo mais da palavra de Deus, eu descobri que Jesus era a pérola, e não o comerciante. Por quê? Porque quando a gente encontra Jesus, a gente quer fazer de tudo para estar cada dia mais próximo do Senhor. Por exemplo, quando encontrou essa pedra de grande valor, a pessoa falou, mas quanto você tem na conta? Ah, eu tenho 10 mil. Ah, me dá esses 10 mil. Mas o que você tem mais? Ah, eu tenho 150 reais aqui no bolso. Me dá esses 150 reais. O que está faltando? Ah, eu não tenho mais nada, eu só estou com a chave do carro aqui. Me dá a chave do carro também. A chave do carro? Não, mas eu tenho outro. Mas se tem outro carro? Tem outro carro, me dá a chave do outro carro também. Não, mas e o que eu vou colocar nas minhas garagens? Ah, você tem garagem? A garagem também é minha. Peraí, me dá quantas garagens você tem? Mas, meu Deus, o que eu vou falar para minha esposa? Mas você tem esposa? Sua esposa é minha também. E os meus filhos, quem vai criar? Você tem filhos? Os filhos é meu também. E foi pegando para que a gente compreenda que tudo é do Senhor. Tudo é do Senhor. Então, quando a gente encontra o Senhor Jesus, a gente dá tudo, porque a gente encontra a pedra preciosa. E é a pedra que tem valor. Na verdade, tudo é do Senhor. Deus, Ele deixa a gente usar o carro, usar a casa, entendeu? Cuidar dos filhos, que os filhos são dele, tudo é do Senhor. Então, quando a gente tem essa compreensão, é algo maravilhoso, que a gente encontra Jesus, a pedra preciosa, e quer dar tudo, quer fazer tudo, para que Jesus esteja todo o tempo conosco. Deus, Ele é maravilhoso. Maravilhoso. Eu louvo a Deus por essa oportunidade maravilhosa que Ele tem nos concedido para que a gente aprenda, a gente compreenda que tudo é do Senhor. Que nós não trouxemos absolutamente à terra a plenitude, todo o ouro, toda a prata. Tudo que tem nesse mundo é do nosso Senhor. Por Ele, para Ele, foi feito todas as coisas. Eu louvo a Deus por essa oportunidade maravilhosa. E eu quero concluir aqui. Tem mais um texto aqui que é Marcos 10, que eu quero ler somente mais esse versículo 10, Marcos 10, 21. O 21. Eu quero ler o 2.
21, 2. Não, 10, 21. Marcos 10, o 21. Vou ler aqui só o 21 e vou ler o 22 também, para que os irmãos entendam essa parábola. Jesus olhou para ele e o amou. Aqui no comecinho, ó, irmãos, aqui no 10, no 17, fala do jovem rico. É sobre isso que eu vou ler. No 22, no 21 e no 22. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e segue-me. Diante disso, ele ficou abatido. Afastou-se triste, porque tinha muita riqueza. Na verdade, não é isso que o Senhor quer. Deus nunca deve nem estar interessado no nosso dinheiro. Mas o que Deus quer ver, o que passa no nosso coração. O que ocupa o primeiro lugar do nosso coração. Naquele jovem, Jesus viu que o coração dele tinha riqueza, os bens. Tanto é que falou para ele, vai, só te falta uma coisa. Ele falou, Senhor, eu guardo os mandamentos. Eu obedeço meu pai, minha mãe, tudo. Eu cumpro todos os mandamentos. Aí ele falou, tudo bem, muito bem. Só te falta uma coisa. Venda tudo que tem, dê aos pobres e depois vem e segue-me. Por quê? Porque estava no coração dele. Então, nós temos que prestar bastante atenção. O que ocupa o primeiro lugar do nosso coração? O primeiro lugar do nosso coração tem que ser ocupado pelo Senhor Jesus, que morreu na cruz do Calvário, que fez o sacrifício maior por nós. Precisa estar em primeiro lugar. Nossa, eu sou apaixonada, eu sou uma mãe coruja, sou apaixonada pela minha Milena, pelo meu João Lucas. Meu Deus, eu sou apaixonada pelo Luciano, mas não são eles que ocupam o primeiro lugar do meu coração. Eles ocupam os outros lugares do meu coração, porque no topo do meu coração está o Senhor Jesus. Porque eu sei, eu compreendo que se não fosse o Senhor Jesus, eu não teria a Milena, não teria o João, não teria o Luciano. Então, primeiro lugar vem, e eu ensino eles assim também, que não sou eu que venho em primeiro lugar. Primeiro lugar tem que ser o Senhor Jesus na nossa vida, no nosso coração. E aí, sim, depois vem o esposo, os filhos, porque também tem que ser o esposo, porque se não tiver o esposo, como vai vir os filhos, né? Então, aí tem uma... Então, eu louvo a Deus, irmãos. Eu quero concluir contando só... Alguém tem uma pergunta, o pastor Anderson? Alguém tem uma pergunta? O Jefferson, a Cris, o Maicon, a Luciana? Alguém tem? Então, nós vamos concluir. Eu quero contar uma historinha. Eu gosto, porque fica registrado no nosso coração. Uma criança, sabe como as crianças são, né? As crianças de hoje é tão esperta, tão sabida. E o menininho de 4 anos perguntou assim para o pai, pai, qual que é o tamanho de Deus? O pai pensou, meu Deus, o que eu respondo para essa criança? Qual que é o tamanho de Deus, pai? Ele perguntou de novo. Aí o pai pensou, olhou para o céu para tentar explicar o tamanho de Deus e viu um avião bem longe, bem distante, tão distante. Falou, filho, você está vendo aquele avião, filho? É o tamanho de Deus. Aí o menininho olhou e falou, pai, mas como que Deus é pequenininho? Eu estou vendo Deus longe, distante, Deus é tão pequenininho. Ele falou, filho, entra aqui no carro. Pôs o menininho no carro e levou ele até um aeroporto. E lá naquele aeroporto tem aquele avião enorme de carga e tem de passageiro que chama jumbão, que tem 600 passageiros. Quando ele chegou aqui, ele falou, filho, você viu aquele avião bem grande, pequenininho que o pai te mostrou? Olha esse avião. Ele falou, pai do céu, que avião grande, como que Deus é grande, pai. Aí o pai dele disse, então, depende do ângulo e da distância que você está de Deus, para você saber o tamanho de Deus. Então, para nós, qual é o tamanho do nosso Deus? Nosso Deus é pequenininho, que a gente só vê ele de longe? Ou o nosso Deus é esse jato jumbão, grandão, enorme, que está sempre do nosso lado, conosco, todos os momentos da nossa vida?
Então, nós temos que sempre perguntar. Porque se nós estivermos próximos do Senhor, nós sabemos que nós temos um Deus infalível, poderoso, glorioso, soberano, como pregou o nosso pastor. Mas se nós estivermos distante de Deus, aí a gente vai ver um Deus pequenininho. Mas, irmãos, que nesta manhã, Deus nos dê sabedoria para que a gente possa compreender que nessa terra nós estamos de passagem. Somos forasteiros, somos peregrinos. Nada é nosso. Nós não vamos levar absolutamente nada. Tudo que tem aqui, que a gente possa comer, que a gente possa fazer a obra de Deus, que a gente possa viver de uma maneira que agrade, que exalte, que engrandeça o nome do Senhor. Sabendo que nós estamos numa fila, mas nós não sabemos e nem queremos saber qual que é o nosso lugar. Vamos caminhando, fazendo a obra de Deus, louvando e engrandecendo o nome do Senhor, porque o Senhor é bom e eternas são as suas bondades. Então vamos orar e que Deus nos abençoe e que Deus nos dê um domingo abençoado, um domingo de vitória e que à noite possamos estar aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, misericordioso, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade maravilhosa de estarmos na Tua presença, para aprendermos mais e mais de Ti, Senhor. Nos faça, Senhor, mordomos fiéis, Pai, dispenseiros fiéis, que a gente possa fazer a Tua obra, Senhor, que nós possamos compreender que nada trouxemos a este mundo e que nada levaremos. Que Teu, Senhor, pertence à terra, à plenitude, o mar, o céu e tudo que há, todo o ouro, toda a prata, tudo pertence ao Senhor, Pai. Nada trouxemos e nada levaremos. E que assim, Senhor, o Seu nome seja glorificado, seja exaltado nessa manhã. Eu te louvo e te glorifico e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.